Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Porto do Sol. Obrigada a você que esteve com a gente no fim de semana passado, esteve na nossa live. Se você estava na nossa live e aí, capturou os momentos de contrição, de assuntos espirituais e também os momentos em que a minha filha pediu por uma maçã e eu precisei me ausentar. Comenta aqui embaixo. Acontece em toda live, né? Comente aqui, eu assisti a live. Enfim, é muito legal ter vocês de volta aqui. A gente vai continuar com o nosso assunto de Daniel. A gente vai continuar, a gente pulou na história de Daniel, a gente conversou sobre oração no fim de semana passado e hoje a gente vai para o capítulo 4. A gente vai começar a falar sobre Nabucodonosor. Se você está chegando agora no canal, você não sabe do que a gente está falando, nós estamos conversando sobre o livro de Daniel na Bíblia. Todas as sextas-feiras à noite a gente recebe o sábado aqui no canal, a gente conversa sobre assuntos espirituais. E a gente já está no 9º programa, né? O 8º foi a live. A gente fez 7 programas, o 8º foi a live, então esse é o 9º programa desse assunto. Se você não assistiu nada, volta aqui nos vídeos anteriores e aí você já pode maratonar esse assunto para continuar com a gente. O assunto de hoje, então, tá no livro de Daniel, capítulo 4, começando no versículo 10, do versículo 10 a 16. Eu vou ler, minha Bíblia diz o seguinte: Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Isso é Nabucodonosor falando. Isso. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Nabucodonosor tinha alguns sonhos interessantes. Comia muita pizza antes de dormir. Tinha pesadelos. E esse aqui é um sonho forte, outro sonho forte, um sonho que pra gente, é claro, a gente conhecendo a história, mas pra ele deve ter sido perturbador, né? E o que ele fez com essa informação? Esse é o segundo sonho que Nabucodonosor tem dentro dessa cronologia que a gente vem estudando desde o capítulo 1. Quem foi Nabucodonosor? Ele foi o rei da Babilônia, que invadiu Israel e trouxe cativo, junto com muitos israelitas, Daniel e seus amigos para a Babilônia. Então, o contexto do livro de Daniel, ele se dá com esse rei invadindo Israel, destruindo o templo de Deus, trazendo os utensílios do templo de Deus para a Babilônia, e com ele vem também alguns jovens que são colocados no palácio para serem treinados pela cultura babilônica, para que eles pudessem depois se firmarem como ministros, como embaixadores da Babilônia em outros lugares da terra. A Babilônia era um governo que quase que naquele momento era um governo mundial. Eles cuidavam de muitos lugares, de muitas regiões, e o rei Nabucodonosor
Ele era o cabeça desse império. Um homem poderosíssimo. Poderosíssimo. E ele, aparentemente, dentro de algumas das suas decisões, apesar de não ainda conhecer a Deus em profundidade, ele vem se relacionando com Daniel. Ele vem se relacionando com Daniel desde o momento que ele convida Daniel para interpretar o seu sonho, lá no capítulo 2. E a gente estudou sobre isso, quando Daniel fala para ele sobre o sonho da grande imagem. E ele vê em Daniel uma pessoa diferenciada e ele diz, o Espírito de Deus está nesse homem. Então ele começa a se relacionar com Daniel e a gente já vê que essa influência de Daniel começa a mudar não só as pessoas ao seu redor, mas também o rei da Babilônia. Mas no capítulo 3, a gente vê que o rei da Babilônia dá uma escorregada e constrói uma estátua gigantesca e pede que todo mundo o adore. E aí a gente viu aquele episódio da fornalha, onde os amigos de Daniel são jogados na fornalha, e o rei da Babilônia, mais uma vez agora... Aí ele se entrega, depois que ele vê... agora ele vê um quarto homem andando dentro da fornalha, ele observa que é algo diferente, e ali ele entende mais um pouquinho dessa revelação de Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus dos judeus? Quem é esse Deus de Israel? Ele vai entendendo isso, ele vai crescendo no seu entendimento. Agora no capítulo 4 ele tem um sonho. Deus está tentando, na verdade, salvar esse homem. Avisá-lo. Quem que é a árvore? O que é a árvore? Ele tem um sonho de uma árvore frondosíssima, gigantesca, que possui muitos frutos e que embaixo dessa árvore muitos animais estão ali. Então, na verdade, essa simbologia toda, se você, na verdade, ler todo o capítulo 4, você vai observar que Daniel vai falar que ele é essa árvore. O próprio rei da Babilônia. Então, antes da gente falar sobre tudo isso, a gente quer falar só um pouquinho sobre essa analogia que a Bíblia faz sobre árvore, que é muito bonito. O rei Nabucodonosor é comparado a uma árvore frondosa, a uma árvore que cresceu, que ajudava e dava frutos para as nações, e que os animais do campo vinham e achavam ali esconderijo, abrigo, isso. Esse é o objetivo, na verdade, de Deus para a nossa vida. Deus quer que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente possua influência positiva sobre as pessoas. O rei Nabucodonosor foi colocado como rei da Babilônia por Deus. A Bíblia fala que quem institui reis e governantes não é o voto popular, apesar de que as pessoas, na nossa democracia hoje, coloca governantes no seu lugar, retira governantes do seu lugar. Mas por trás, no pano de fundo da história, Deus que está ali cuidando de todas as coisas, ele permite certas coisas acontecerem. O rei da Babilônia, ele era rei porque Deus havia permitido. Só que ele começa a crescer no seu orgulho e na sua vaidade. Mas antes disso acontecer, antes de ele crescer no seu orgulho e vaidade, ele foi um bom rei, porque a palavra de Deus diz que ele era uma árvore frondosa. E eu acho que a gente deveria analisar um pouquinho mais essa questão de árvore na Bíblia, né? Porque a gente vê que na Bíblia Deus compara nós, servidores deles, filhos dele, como árvores. Por exemplo, lê aqui, ó, capítulo 1 do livro de Salmos. O que Deus fala? Um capítulo curtinho. Só o versículo, do versículo 1 ao versículo 3, eu acho. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você viu que Deus nos compara a árvores. Essa analogia bíblica é muito interessante. Deus quer que a gente cresça e que a gente floresça e que os frutos da nossa vida possam alimentar as pessoas ao nosso redor e que a gente possa dar abrigo às pessoas que venham encontrar abrigo na nossa vida. E o rei da Babilônia por um tempo foi uma árvore frondosa, uma árvore bonita, que dava frutos, que cuidava das pessoas. E é isso que Deus quer pra gente. A gente vê na Bíblia que Ele convida cada um de nós a termos essa influência positiva. Agora, como é que as árvores crescem? Como é que surge essa árvore bonita e frondosa? O livro de Salmos fala, essas árvores precisam estar plantadas aonde? Junto a ribeiros de água. Então, para a árvore ser frondosa, diz os Salmos,
Ela precisa estar plantada junto a ribeiros de água. Lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 14, Jesus tem um encontro com uma mulher, a mulher samaritana, e ela está buscando água num poço. E aí ele pede para que ela possa dar para ele de beber. E aí eles começam uma conversa. E ela não entende porque ele, sendo judeu, está pedindo água para ela, porque os judeus e os samaritanos não conversavam muito naquela época. Eles eram inimigos. E aí Jesus olha para ela e fala assim: se você soubesse quem eu sou, você pediria de mim água. E eu lhe daria água da vida, água viva para você beber. E você nunca mais terá sede. Jesus também, ele diz dele mesmo: eu sou a fonte da água da vida. Ele é a água da vida. O que é essa analogia? Jesus, ele possui nele os nutrientes necessários para que a gente, árvores, que a gente possa crescer, frutificar e dar para o mundo proteção e cuidado. Quando Deus entra no nosso coração, quando nós estamos enraizados em Jesus, a gente prospera, a gente cresce, a gente dá frutos. Não sei qual é o seu fruto preferido. Qual é o seu fruto preferido? Difícil. Talvez... não sei, manga? Eu gosto de manga. Eu não sou muito de comer fruta, né, amor? Não. Mas quando eu como, eu gosto de manga. Eu lembro, no Brasil, meus pais tinham uma chácara. E tinha vários pés de manga nessa chácara. E o cheiro da manga... Maravilhoso. É maravilhoso. A tardezinha, eu não sei porquê, mas eu acho que o cheiro da manga de tarde, ele fica ainda mais no ar, assim. Eu lembro que a gente passeava pela chácara e de longe eu sentia esse cheiro de manga. E às vezes os meus pais iam embaixo da árvore, a gente comia manga. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando que é exatamente isso que Deus quer que a gente seja para o mundo. Porque o nosso cheiro, né, quando Jesus está no nosso coração, atrai as pessoas, né? Eu lembro que eu abria a porta de casa para andar de tarde e saía assim de fora aquele cheiro da manga doce e a gente era atraído para aquela árvore e a gente comia daquela árvore e embaixo daquela árvore a gente encontrava comunidade, guarida, comendo dos frutos daquela árvore. A analogia que Deus quer fazer para a gente é isso. A gente deveria ser uma árvore frondosa dando frutos para que as pessoas que estão com fome, para as pessoas que estão buscando alimento espiritual possam encontrar na gente esses frutos. E quais são esses frutos? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 11, se eu não estou enganado, do versículo 7 ao 11, fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são paz, mansidão, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Esses frutos, eles não acontecem na nossa vida a não ser que nós, como árvores, estejamos plantados em Jesus, que é a fonte da vida, que é a água da vida. Então, mas aí o que aconteceu? Nabucodonosor sendo essa árvore frondosa, sendo esse lugar, esse pilar dentro da sociedade, e aí ele simplesmente se torna um... Então, mas aí é uma conversa já para o próximo capítulo, a gente vai falar sobre isso. Porque o tema de agora, essa árvore frondosa que ele simboliza, é exatamente o que Deus quer de nós. Agora, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tem algumas árvores muito icônicas, né? Sim, que são super visitadas e turísticas, que são as sequoias. São árvores imensas, não sei se você já teve a chance de ir à Califórnia aqui nos Estados Unidos, que é, assim, um estado que tem várias coisas incríveis da natureza, e as sequoias, tem o Parque das Sequoias, o Parque das Sequoias. São imensas. Sim. Eu não sei se você já viu fotos de sequoias, mas se hoje você está curioso, entra aí no Google e procura sequoias, e você vai encontrar fotos dessas árvores gigantescas, que algumas dessas árvores, o diâmetro dessas árvores, você pode ter um grupo de pessoas de 12 a 15 pessoas segurando mãos ao redor dessa árvore, adultos fazendo um círculo ao redor dessas árvores. Tem até árvores que poderiam passar um túnel no meio delas, de tão grandes que elas são. Essas árvores me chamam muito a atenção. Por quê? Por 3 razões. Porque as sementes dessas árvores, elas são bem pequenininhas. Elas se encontram dentro de um cone grande. Parece o cone, se vocês sabem quais são os pinheiros no Brasil, parece um cone de árvore de pinheiro. E dentro do cone dessa sequoia, se você abre ele,
o que é muito difícil, na verdade, de abrir, porque ele é bem duro. Se você abre esse cone, dentro você vai encontrar sementes bem pequenas. Muitas. 100 mil sementes dentro desse De cone. um. De um cone. Então, se você abre esse cone, tem 100 mil sementes de sequoia dentro desse cone. E essas sementes são pequenas. Parecem flocos de aveia. E olha que legal. Essa semente minúscula, pequena, nela contém uma sequoia. Imensa, Nas forte. coisas pequenas, insignificantes, que o mundo não dá valor, Deus encontra valor, Deus encontra dentro de cada uma dessas coisas, dentro do nosso coração, potencial. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que aos olhos do mundo, que aos olhos de todos, não tinham nenhum valor. Eram pequenos e insignificantes, mas aos olhos de Deus, eles tinham potencial. Você é uma sequoia, você é uma árvore. Dentro de você tem uma possibilidade incrível. Dentro de você existe um grande potencial que Deus colocou no seu coração. Se você for plantado junto aos ribeiros de água, se você for plantado junto a Cristo, se sua vida estiver perto da vida de Jesus, os nutrientes da vida de Jesus vão fazer essa semente pequena prosperar. Amém. Explodir, e você vai ser uma árvore frondosa como as sequoias são. Segundo ponto das sequoias que me chama a atenção. As sequoias, elas quando crescem, as grandes sequoias, elas crescem em comunidade. Você não vê árvore de sequoia crescendo muito alto, sozinha no campo. Porque quando as sequoias crescem, elas crescem em comunidade por uma razão. Um parque. Por isso que tem o Parque das Sequoias. Porque as sequoias, elas não possuem raízes que vão muito profunda. As raízes da sequoia, elas são quase que na superfície. Mas porque elas crescem uma perto da outra, as raízes no subsolo, elas se interligam e criam um emaranhado de raízes que faz com que haja uma sustentação, uma fundação muito forte para que elas possam crescer juntas para cima. Então, isso me mostra que a gente precisa estar perto de outras sequoias para que a gente possa crescer. Você precisa de comunidade, você precisa de gente, você precisa de coração, você precisa de conversa, você precisa de pôr do sol para você bater papo, para você orar junto, porque sequoia não cresce sozinho. E a terceira lição da sequoia é que esse cone, que é tão difícil de abrir, ele é tão difícil de abrir que urso e esquilo é um bichinho que tem aqui nos Estados Unidos, parece um ratinho, você já deve ter visto ele em alguns desenhos ou em alguns filmes. Eles são animais que eles são especialistas em abrir cascas de semente, eles se alimentam disso. Mas eles têm muita dificuldade de abrir o cone da sequoia. E os ursos também, é um cone muito difícil de ser aberto. Sabe a única coisa que abre a casca, essa casca, uma das únicas coisas que consegue, na verdade, abrir esse cone? Fogo. E na Califórnia é muito comum ter fogo. Incêndios nessas florestas. E muitas vezes esses incêndios, eles varrem campos e florestas e destroem muitas árvores. Mas eles abrem os cones. Mas as sequoias, elas são beneficiadas pelo fogo, porque o fogo faz esse cone abrir. E aí ali dentro tem 100 mil sementes. Nós somos sequoias. Nas mãos de Deus, no olhar de Deus, você e eu, nós temos muito potencial. Quando nós crescemos juntos, nós podemos crescer mais alto. E o fogo da vida, os problemas da vida, as dificuldades da sua vida podem abrir esse casulo onde existem milhares de possibilidades para Deus fazer com que você prospere ainda mais. Por isso que para aqueles que servem a Deus, os problemas e dificuldades podem ser o diferencial para fazer a gente crescer ainda mais forte. Que lindo! Olha, essa foi a primeira metade da nossa conversa sobre esse capítulo, porque a gente está conversando sobre a árvore frondosa que foi Nabucodonosor, a árvore frondosa que eu posso ser, que você pode ser. Mas o final dessa história ele é um pouco diferente. Então, semana que vem, a gente vai voltar e a gente vai entender como que essa árvore tão frondosa, poderosa e tão grande se foi cortada. E enfim,
A gente vai conversar sobre isso. Então não perca, esteja aqui com a gente. Eu espero que o seu sábado seja abençoado, que ele seja cheio de alegria, das bênçãos de Deus, que seja um sábado de paz. Você sabe que não geralmente, mas o inimigo tenta tirar nossa paz no sábado às vezes. Então fique alerta para que você tenha um sábado de paz, de alegria. E sexta-feira que vem a gente te espera mais uma vez. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, obrigado porque nesse sábado nós fomos lembrados que o Senhor nos chamou para sermos árvores frondosas. Queremos ter os frutos do Espírito na nossa vida. Queremos crescer para que outras pessoas encontrem em nós guarida, para que outras pessoas encontrem em nós alimento espiritual. Queremos ser árvores plantadas juntos a ribeiros de água. Que o Senhor possa fazer isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.